João capítulo 10. Glória a Deus. João capítulo de número 10. O tema da nossa palavra é Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Tem alguém que está visitando a igreja hoje pela primeira vez? Tem não, né? Pela primeira vez tem alguém? Tem, está ali, Deus abençoe, gente. Que bom, bem-vindos. Hã? Ali, exatamente, oh meu Deus, é a primeira vez o Netinho? Deus abençoe, gente, que maravilha, que honra para nós, obrigado. Como é que é o nome do Netinho? Theo. Muito bom, Deus abençoe, Theo, bem-vindo. Obrigado, irmãos. Queridos, vamos abrir então a palavra de Deus em João capítulo 10, não é? Versículo 1. Eu quero ler, eu vou ler aqui até o versículo de número 11, e nós vamos conversar um pouquinho nesse texto, tá? João 10, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer, por isso ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Queridos irmãos, Jesus, o bom pastor, nós precisamos olhar para esse texto, pensando aqui no seu contexto, pensando naquilo que vem antes do texto, desse texto, para a gente entender melhor, não é? E quando você olha o capítulo 10, o texto que nós lemos, a gente vê o Senhor Jesus citando aqui que alguns vão entrar lá no curral, no aprisco das ovelhas, sem passar pela porta, vão pular a cerca, e ele chama de assaltante, ele chama de ladrão, por exemplo, aqui no versículo de número 1. E ele vai dizer também que algumas pessoas que chegam próxima às ovelhas, tenta conversar com elas, tenta chamá-las, mas elas não dão atenção à voz deles e não os seguem. Do que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que existem algumas pessoas, e aqui no texto bíblico, olhando para o capítulo 9, se referindo aos fariseus, se referindo aos religiosos daquela época, aos escribas, que eram religiosos. E aí Jesus faz uma comparação ou um contraste entre os religiosos da época e a sua própria pessoa. Ele vai dizer: eu sou o bom pastor.
mas alguns são assaltantes, são ladrões. Esses não querem alimentar o rebanho, querem se alimentar dele. Alguns não querem dar direção e pastoreio, querem se beneficiar deles. E aí, nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para aquilo que eu venho dizendo reiteradas vezes acerca do perigo da religiosidade. Porque Jesus não é uma religião. Jesus, ou o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é uma boa notícia. A religiosidade, ela chama a nossa atenção para o mérito. A religiosidade chama a atenção para as coisas que eu posso fazer, cumprir, conquistar e conseguir. A religiosidade, ela é perigosa porque ela transforma tudo num endeusamento pessoal. O religioso é capaz de transformar as coisas sublimes em pecado. Por exemplo, a oração. A oração. Alguém que conhece Jesus ou que reconhece a pessoa de Jesus como seu Salvador, quando vai orar é capaz de baixar a sua cabeça, bater no peito e dizer: Senhor, sê propício a mim, pecador. Mas o religioso, ele é capaz de dizer assim: você ora 10 minutos, eu oro 1 hora. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. A religiosidade volta a atenção para mim mesmo. Era o que os fariseus faziam. A religiosidade, ela é perigosa porque ela coloca o homem no centro. E o Senhor Jesus, ele está dizendo no verso 1 de João 10: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Não tem interesse no bem do rebanho, no bem das ovelhas, não pensa no cuidado delas. Ele está se referindo aos religiosos da época, que eram religiosos, que tinham a lei de Deus, que estavam na sinagoga, que estavam conduzindo o povo, mas nunca pensando no bem do povo, a não ser neles mesmos, sempre colocando fardos difíceis demais para as pessoas carregarem. E aqui no versículo 2, o Senhor Jesus diz: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz. Preste atenção, quando ele diz que o pastor das ovelhas entra ali pela porta, há aqui, irmãos, uma referência a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, eu acho que vale a pena a gente dar uma corridinha lá, para entender um pouquinho esse texto. Ezequiel capítulo de número 34, coloca aí na tela também, irmãos, querido, porque daí os irmãos vão poder participar. Ezequiel 34, verso 1, vamos lá, vamos lendo junto. Olha: então recebi esta mensagem do Senhor, segue: filho do homem, profetiza contra os pastores, os líderes de Israel, transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidam ou não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas.
Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam, em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens, e embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca, minhas ovelhas não serão mais sua presa. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Até aqui, eu mesmo, Jesus, sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que algumas pessoas eram para ter se levantado como pastores, era para ter cuidado do rebanho, era para alimentar o rebanho, mas não fizeram. E de repente então, você olha aqui em João capítulo 10, no versículo 2, quando ele diz: mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E aí logo na frente ele vai se mostrar como o bom pastor. Ele está dizendo: eu sou o cumprimento daquela palavra lá muitos anos atrás citadas, quando não tinha pastor que cuidava do rebanho. Eu apareci para cuidar, para alimentar, para prover, para sustentar o rebanho. Sabe, irmãos amados, é importante demais nós olharmos para o texto e perceber que a linguagem é uma linguagem rural, não é? E poderia ser qualquer outra, mas a ideia é mostrar para mim e para você que nós somos ovelhas. Ovelhas, gente, poderia ser cavalo, poderia ser girafa, poderia ser onça, poderia ser leão, não é? Poderia ser qualquer coisa, mas não é ovelha. Ovelha, para mostrar que não há méritos em nós, as iniciativas não são nossas, para mostrar que o pastor tem que ir. Por isso ele vai citar aqui que o pastor, ele entra pela porta, ou ele mesmo é a porta. Imagina aquele curral, aquele aprisco enorme, e lá naquele aprisco há várias ovelhas. Não era ovelha só de um pastor, eram vários rebanhos ali. Vários rebanhos. E aí então um pastor vinha e chamava e gritava, e aí de repente um monte de ovelhas não dava a mínima, mas aquelas ovelhas daquele pastor entendiam a voz e já estavam prontas para sair. Ele entrava pela porta, mas não adiantava, por exemplo, se outros viessem, gritassem, chamassem, porque a ovelha não ouviria a voz de um estranho, ela ouviria a voz do seu pastor. E isso diz respeito a relacionamento, a intimidade com o pastor. O Senhor Jesus está dizendo: eu sou pastor e quero ter um relacionamento profundo e íntimo com as minhas ovelhas. Eu quero levá-las para fora, para o pasto, eu quero alimentá-las, eu quero provê-las, eu quero sustentá-las. Os irmãos sabem, quando você olha para o Salmo 23, a ideia é essa, de um pastor que cuida de suas ovelhas, que pastoreia as suas ovelhas, que alimenta as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas. Irmãos amados, nós precisamos nos ver como ovelhas desse pastor. Nós precisamos perceber, à luz desse texto, que o Senhor é aquele que reúne as suas ovelhas e vai adiante delas. É aquele que dá direção, é aquele que dá norte, que não deixa as suas ovelhas desamparadas, que não deixa as suas ovelhas perdidas, que não deixa as suas ovelhas sem norte, sem cuidado, sem segurança.
nós sabemos que o pastor de vocês, na verdade, é o Senhor Jesus. No máximo a gente colocaria assim como um copastor, né? Como um servo que tem responsabilidades muito importantes de pastorear um rebanho, de tentar apresentar um rebanho aprovado. Agora você imagina a nossa responsabilidade no ensino, a nossa responsabilidade em relação ao pastoreio. Você levantar de manhã e vir para a igreja, trazer seus filhos. Você já imaginou quantos lugares em que religiosos não têm fidelidade à palavra, ao ensino? Vão ensinar coisas que na verdade não glorificam o nome do Senhor, que não apresenta a pessoa de Jesus, que não alimenta a alma, em que as crianças não têm referência. Versículo 4, ele diz: depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor? Pastor Jesus, você conhece a voz do seu pastor? Tem ouvido a voz do seu pastor? Ele está chamando a nossa atenção para isso, para esse relacionamento. Sabe, irmãos amados, para ler a Bíblia, para orar a Deus, para ter essa intimidade com Deus. Ele vai dizer no versículo de número 3, que o pastor chama suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Olha a relação que ele tem, olha o quanto você é importante. É disso que Jesus está dizendo. Eu conheço você, eu sei do que você está passando, eu me importo com você, com a sua família. Você não pode se sentir sozinho, você não pode se sentir desamparado, você não pode se sentir alguém à margem. Por quê? Porque eu chamo você pelo nome, eu conduzo você para fora, eu levo você para o pasto verdejante. Quando Jesus vai dizer no versículo 8: todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, ele se refere a todos aqueles, desde o profeta Ezequiel ou antes, mas também aos religiosos da época. Estão por aí, são religiosos, falam em nome de Deus, mas não amam o rebanho, não têm interesse no rebanho, não se preocupam com o rebanho. E ele está dizendo: eu sou, verso 9, a porta. Eu sou a porta. Ou havia um aprisco enorme com vários rebanhos e um porteiro, e o pastor vinha, era identificado para o porteiro e chamava suas ovelhas, ou o próprio pastor, para cuidar do rebanho, ele se tornava a porta. Naquele espaço aberto, ele era quem ficava ali, ele era a porta. Então ele cuidava, vigiava e dava também condições das suas ovelhas saírem para se alimentarem. E esse é o ensinamento para nós. O Senhor Jesus é a porta, nós precisamos entrar nele, por ele, viver nele, estar com ele. Ele é o alimento para cada um de nós, ele provê para cada um de nós, ele sustenta a cada um de nós. Ele diz: você vai entrar e vai sair, e você vai encontrar pasto, você vai encontrar alimento, a sua alma vai ser fortalecida. Vivemos num tempo de tanta angústia, de tanta depressão, de tanta insegurança, de tantos questionamentos, de vazio na alma. Vivemos um tempo tão difícil, e ele está dizendo: se você se aproximar de mim, eu vou alimentar você, eu vou suprir você. Na sua alma vai ter satisfação, vai ter plenitude de alegria. E aí então eu quero terminar essa palavra chamando a sua atenção para um perigo que todos nós enfrentamos, que é o perigo
da ação do inimigo, ele vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Aqui, irmãos, nós precisamos primeiramente respeitar o contexto. Antes de pensar em Satanás, antes de pensar em demônios que vêm para matar, roubar e destruir, nós temos que respeitar o contexto, e o contexto fala de fariseus, escribas, fala de religiosos, está bem aqui no capítulo 9. Então, o principal ladrão que vem para destruir, ou o primeiro, ou um deles, nesse caso, são aqueles religiosos que parece falar em nome de Deus, que usa a Bíblia de maneira distorcida, sem fidelidade, sem honestidade, fala do nome de Jesus, canta para Jesus, mas no entanto não são fiéis à palavra de Deus. Não há pastoreio, não há pasto, não há comida de verdade espiritualmente falando. Esses matam o rebanho, porque não edificam o rebanho, não promove salvação, não direciona as pessoas para o Senhor Jesus, gera no coração das pessoas ou insegurança, ou vaidade, ou desejo por coisas materiais. Nós sabemos muito o que tem acontecido por aí afora, nos púlpitos do Brasil e do mundo. Por isso o ladrão vem fazer isso. E por trás de tudo isso há, óbvio, uma ação de Satanás, que quer de fato destruir a igreja, com tantas falácias, com ideologias e tudo mais. Mas o Senhor Jesus, como o Supremo Pastor, veio para trazer vida, uma vida plena que satisfaz. É por isso que nós precisamos tomar cuidado quando alguns vão usar o texto de Filipenses 4:13, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí então começa um monte de heresias, você fazendo aquelas várias afirmações, que você pode isso, você pode aquilo, que você consegue aquilo, você é filho do rei, e não sei o que lá, e vão falando um monte de coisa que você pode. Ou senão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então nada vai me faltar. E aí uma semana depois dessa afirmação, você começa a perceber que parece que essa interpretação está incoerente com a realidade da sua vida. Porque às vezes passou por uma luta aqui, o filho adoeceu, um parente faleceu, um desastre aconteceu, um monte de coisa está acontecendo, e você está fazendo a afirmação: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E parece que nessa ótica tem um monte de coisa faltando. Por quê? Porque falta uma interpretação correta, o entendimento. Na verdade, a tradução, a melhor tradução do Salmo 23, verso 1 é: o Senhor é o meu pastor, por isso não sentirei falta de nada. O Senhor é meu pastor, Ele me preenche tanto, Ele me satisfaz tanto, que qualquer coisa que acontecer da minha vida não me levará a um abalo tão grande, porque Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele é meu alimento, Ele é meu sustento, Ele é a minha esperança, Ele é a minha confiança. A decepção diminui, porque não foi colocada no eu e nem no outro. O Senhor é meu pastor, é Ele que me guia para lá, Ele me leva para cá, Ele me carrega nos braços, Ele é quem abre portas. Se a ferida for grande, Ele fecha a ferida. Eu preciso olhar para a minha vida hoje, entendendo, crendo que eu tenho um supremo pastor. Pelo amor de Deus, não olhe para mim como esse pastor que você precisa dele, que se ele não estiver na sua casa, que se ele não te der uma palavra, que se ele não for atento com você, a sua vida não será legal, porque vai ser uma grande decepção. Vai ser uma grande decepção, porque esse pastor é falho demais. É falho demais, não consegue enxergar, não consegue perceber detalhes, e tem lutas e tantos desafios e tantas necessidades. Às vezes, enquanto você quer uma visita, ele precisa de uma visita. Enquanto você quer uma oração, ele precisa de uma oração. Enquanto você está sorrindo de lá, ele está chorando de cá. Você está entendendo? Coloque os seus olhos no Supremo Pastor, o pastor das nossas almas, aquele que já morreu. Irmãos amados, há uma diferença muito grande entre você fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus e fazer alguma coisa para agradar a Deus. Preste atenção, quando o texto de João apresenta Jesus como o bom pastor, ele está querendo ver se você é uma boa ovelha. Ovelha. E quando fala de ovelha, está falando que méritos é do Senhor Jesus e não meu. Todas as vezes em que você deseja fazer algo para atrair a atenção de Deus, para chamar a atenção de Deus, é um sofrimento, é uma luta, porque é isso que os religiosos querem que você faça, quer que você tenha mérito, quer que o eu esteja em evidência.
É aquilo que eu falei agora há pouco, você ora, ora e ora, e se tiver oportunidade tem que conversar com alguém que se ora muito, porque afinal de contas você é o homem da consagração, o homem do jejum, é o homem que lê mais livro, é o homem que mais trabalha, o que mais corre, o que mais faz exercício, o que mais, é o eu. Agora quando você olha para esse texto, o texto está chamando a atenção para a seguinte realidade: nós estamos satisfeitos como ovelhas, porque quem tem que fazer alguma coisa para fortalecer a minha vida, no caso dar salvação, é o Senhor Jesus. Veja bem, o Senhor Jesus veio para dar a vida pelas ovelhas. Então, Jesus vai e morre na cruz, você tem salvação, você tem perdão, você tem provisão espiritual. Pare de olhar para Jesus ou para Deus como um senhor carrancudo, mau, pronto para te punir, de olho em você para te punir, que se cometer um pecado, a sua vida está acabada nas mãos dele. Pare de olhar para Jesus como aquele que, se você pisar em falso, ele te pega, porque ele vê tudo, não é? Ele vê tudo, então ele vai te pegar. Cuidado, né? Cuidado. Você já ouviu isso? E aí você vive um cristianismo de medo, sabe? Cuidado com a frase, nem Deus afunda o Titanic. Aí, ó, afundou, não afundou? Aí nós temos essa é a mentalidade construída para nós. Cuidado com o que você fala, porque você fala depois, sabe? Cuidado, porque você vai falar e Deus vai pesar a mão, vai afundar. Sabe, irmãos, nós temos que olhar para a palavra de Deus, entender que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás, nós nem existíamos ainda, e Ele morreu por nossos pecados, sabendo quem nós éramos, quem seríamos, quem nós somos. E Ele morreu na cruz para dizer assim, ó: eu sei que você não presta, eu sei que você não presta, então já perdoei seus pecados. Para de querer viver uma vida boa, santa e agradável, para que eu aplauda você, para que você consiga algo, para mostrar que você é legal, que você é bom. Faz o seguinte: passe a viver agora de maneira boa, de maneira agradável, de maneira santa, porque eu já tornei a sua vida leve, possível de viver dessa forma, só para me agradar, não é para conquistar, é para me agradar. Eu ouvi uma ilustração que eu achei interessante. Imagine um dia desse aí, uma noite, um ladrão entra na sua casa e você está armado. E aí o ladrão entrou na sua casa, você assustado já pegou a arma e atirou nele e matou o ladrão. E aí quando amanhece o dia, você percebe que o ladrão não tinha arma. E aí você fica meio preocupado, apavorado, não sabe o que fazer. Não sabe se chama o advogado para ver como é que eu vou agir agora, como é que eu explico a situação, põe a arma na mão dele para ver se facilita. O que eu faço para fugir dessa situação? Eu sei que foi eu tentando me defender. E ele fica preocupado, como sai dessa situação? Eu sei que hoje é dia dos pais, mas me permita agora mexer nesse exemplo de maneira mais dolorida um pouco. Imagina que por um acidente, você está lá, tem arma em casa, e foi mexer nessa arma, pegou nessa arma e acabou disparando essa arma no seu pai e matou o seu pai. Que tipo de sentimento você tem agora? Matou seu pai por um acidente, você vai procurar um advogado, o que você faz? Como é que foi? O que você faz agora? Como é que você desmonta isso? O que você faz? Acredito eu que a única coisa que você vai fazer
é cair em prantos, gritar, chamar um médico e dizer: a arma estava comigo, disparou, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda. Não é isso que você vai fazer? É isso que você vai fazer. A nossa vida diante de Deus, quando pecamos, quando erramos ou quando queremos acertar, é nesse sentido. Ferimos o coração do Pai. Tudo que eu quero agora é corrigir a minha relação com o Pai, por amor ao Pai, porque é o meu Pai. Eu não quero fazer mal para o meu Pai, mas por amor, porque é o meu Pai. Apenas isso, e não para conquistar algo, e não para poder ser aprovado e aceito por Ele. Já fui aceito por Ele. Eu já fui aceito por Ele há 2000 anos atrás. Agora, se quero santificar, se não vou mais pecar, se não vou mais brigar, se não vou mais prostituir, se não vou fazer, é porque Ele é o meu Pai, é porque Ele me deu tudo que eu precisava. Ele é o meu pastor, é Ele que me dá alimento, é Ele que me veste, é Ele que me guarda, é Ele que me protege. Ele já deu, não faço para receber, já recebi. É isso que Ele está dizendo: vem comigo, ande comigo, você já é meu, não precisa me provar mais nada, só viva para a minha glória. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você. Vamos orar a Deus? Vamos orar a Deus. Senhor, nós reconhecemos aqui nessa manhã que o Senhor é o nosso pastor, e de fato nós não sentimos falta. O Senhor é quem faz tudo por nós. Não permita que a nossa mente nos engane, que o nosso coração nos engane. Permita, meu Deus, a cada um de nós ter esse sentimento, esse entendimento de que somos amados e aceitos pelo Senhor, de que o Senhor morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, de que o Senhor então é quem nos alimenta, nos guarda, nos protege, nos sustenta, nos direciona, e fará isso até o último dia, quando abrirem-se as portas da eternidade. Guarda-nos aqui como ovelhas do teu pastoreio. Pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu sei